Bem, eu sou Fred Araújo, estou aqui fazendo esse vídeo, fazendo essa apresentação. As atividades de ontem, aqui nas ruas de São Gonçalo, né, da passeata, e eu daqui a pouco vou mostrar para vocês das passagens, algumas coisas que ocorreram lá, as entrevistas e a passeata desde que saiu do Zé Garoto até chegar em frente à prefeitura. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes, porque tem muitas falas, as falas são longas, algumas não tanto, mas somando ali, eu vou dividir em 3 partes e tal, para a gente ver se dá para entender o conteúdo do que ocorreu ontem, né? Que não é de hoje que o povo luta contra os aumentos das passagens, e nesta segunda-feira o nosso prefeito, eleito agora há pouco tempo, ele resolveu nos dar esse presente de grego. E nós estamos aqui fazendo esse protesto, a rapaziada está aí, e eu estou aí, eu sou da TV Comunitária e eu estou fazendo também essa minha participação na comunidade que eu moro, tá bom? Temer não vou temer, temer não vou temer, é fogo na casa grande, é guerra, tu pode crer. Temer não vou temer, temer não vou temer, é fogo na casa grande, é guerra, tu pode crer. Chegando agora, já são vamos liberar a pista aí. O terceiro B, tá o pessoal, tá a CPU, a esquerda unida aqui. Fala aí pra mim, meu camarada. Como é que tá, meu líder? Diga aí uma coisa sobre essas passagens aí. Olha só, a gente tem que ir, o povo tem que ir pra rua. Por quê? A passagem de ônibus em São Gonçalo é muito cara. O nosso serviço é horrível, péssima qualidade. Esse consórcio hoje que está aí atendendo a nossa população, ele não tem respeito nenhum conosco. Passagem cara, ônibus socateado, motorista com 2 funções. Além do mais, é o seguinte, São Gonçalo é a única frota do estado do Rio de Janeiro que não tem um ônibus que tem ar-condicionado. Desse jeito não dá. Além do mais, nós temos intervalos muito longos entre os ônibus. Ou seja, tem locais que os ônibus terminam 11 horas da noite e só voltam às 6 da manhã. Isso é ilegal. Então temos que cobrar sim da nossa prefeitura, dos nossos governantes, para poder mudar isso. Então, é isso que a gente tem que fazer. Eu acho que o movimento de massa da população é sempre importante. Para dizer para o governo, dar um recado, que as suas ações devem atender os interesses do povo, em primeiro lugar. O aumento da passagem, como foi feito em São Gonçalo, é um abuso. Um aumento de 14,4%, um aumento que é desproporcional ao custo dos ônibus, que aumentou cerca de 10%, a inflação, que foi de 6,26%, e a projeção desse ano, que é de 4,87%. Então é desproporcional fazer um aumento desse, num momento de crise, onde a gente vive um grande desemprego, a população de São Gonçalo com problemas de emprego na própria cidade. Eu acho que essas são as prioridades para resolver. A qualidade do transporte ruim, um transporte que não tem ar-condicionado, que não tem regularidade de horário, que não tem linhas, que não chega até onde a população mora. A população ainda depende de transporte complementar, às vezes como van pirata, mototáxi. Então eu acho que fazer um aumento sem fazer uma discussão mais profunda do sistema de transporte da cidade, eu acho que é jogar contra o povo, eu acho que é jogar contra a cidade. Então meu recado vai para José Luiz Lance: veta, prefeito, nós não aceitaremos, não sairemos da prefeitura até que o veto seja confirmado. Governe para o povo e não para empresário. Muito obrigada. Como mulher, nós deixamos como pauta que a partir das 9 da noite o ônibus pare onde a mulher solicitar, para que se evite mais a violência que o poder público não tem visto contra a mulher. É importante destacar que as passagens que aí estão são bem caras. E bem caras por quê? Porque o consórcio São Gonçalo, que está lá no contrato, diz que tem que ter uma audiência pública uma vez por mês. E até agora, nesses 4 anos, que a Panicé implementou lá atrás e que o Milton Bulim não reverteu, não foi feita nenhuma audiência pública para esclarecer como que é os custos. Diante disso, esse prefeito que aí está é mais um covarde que senta na cadeira de prefeito da cidade, porque deveria se recusar a dar um aumento de 12% para os empresários. Enquanto isso, ele faz uma proposta indecente para os servidores de
aos servidores é 12 vezes seu pagamento, enquanto aos empresários, de uma só vez, é 12% de aumento. Por isso, nós temos que denunciar esse tipo de aumento, temos que dizer que não serve. Nós não queremos micro-ônibus na cidade, nós não queremos o tipo de transporte que não liga um bairro a outro. Um estudante que mora em Santa Isabel e que estuda na UERJ-FFP tem que pegar 2 ônibus para estudar. A mesma coisa acontece com quem mora na Praia da Luz e vai até Alcântara. Então, nesse sentido, lutar contra esse aumento e lutar pela qualidade do transporte nessa cidade é fundamental para todos aqueles que acreditam que podem construir uma nova São Gonçalo e um novo país. E todos os vereadores estão presentes, porque nós reelegemos o prefeito para representar o povo, para fazer tudo para o povo, mas nós somos responsáveis também por aquilo que ele faz, e nós aqui estamos fazendo a nossa parte. E se tratando dos funcionários da prefeitura, nós podemos ver como está aqui, isso que já está acontecendo, e que todos precisamos nos unir às nossas forças para lutar em favor de uma São Gonçalo melhor, porque somos nós que elegemos os vereadores, somos nós que elegemos o prefeito. Sou o PH Lima, da Rede Emancipa, Educação Popular. Estou vindo aqui para deixar uma saudação aos estudantes da UERJ, aos estudantes aqui da nossa cidade, e principalmente para denunciar todo esse caos de educação pública que a gente está tendo no país inteiro. Muito se fala do que está acontecendo agora, mas a gente tem que lembrar que tudo que a gente está vendo hoje no nosso país, na nossa cidade, é derivado de anos de abandono e sucateamento da educação pública. A gente tem que saudar aqui também toda a população que está vindo denunciar e enfrentar esse governo mais uma vez na nossa cidade do aumento da passagem. Gostaria de dizer que o aumento dessas passagens é um absurdo, mas o nosso aumento aqui foi de 14,5%, muito maior do que a inflação, muito maior do que o aumento dos custos dos empresários, muito maior do que o reajuste dos funcionários, dos rodoviários. É inadmissível que a gente ainda tenha uma dupla jornada, uma dupla função dentro do ônibus, onde o motorista cumpre o papel de dirigir e de cobrador. Não dá para aceitar. Devemos ter uma posição aqui, camaradas, solidária, uma posição de classe, na rua, para restabelecer a democracia e para recuperar os nossos direitos. Então, camaradas, vamos à luta, vamos até a prefeitura cobrar o que é de direito, que é uma discussão justa sobre a qualidade do transporte de São Gonçalo. Vem pra rua,
importância do ato de hoje é que ele foi organizado 80% pelas mulheres de São Gonçalo. Eu, você, Josemar Sábado e outros se agregaram às mulheres que organizaram, que vem desde a experiência do Nenhum a Menos. Isso é que é importante e acho que criam-se as condições para que se tenha um excelente 8 de março, não no dia 8, mas de preferência no sábado pós, aqui em São Gonçalo, pela primeira vez. Tomara. Você está convocando para 8 de março? No Rio, aqui 11, sábado. Enfrento o verme do exército e da força nacional. Enfrento o verme do choque, do golpe, enfrento geral. Seja bem-vindo, playboy, ao mundo da repressão. Lá na Marseille, Dilma já matava um montão. A porrada seguidóia, adeus papinho de amor. Playboy, podemos estar juntos, mas pra tocar o terror. Deixar os pretos brincar, vocês não vão se arrepender. O sonho de todo escravo é ver seu senhor morrer. Temer não vou temer, temer não vou temer. É fogo na casa grande, é guerra, tu pode crer. Eu, vereador professor Paulo, estou aqui participando deste ato, uma manifestação justa dos estudantes, dos trabalhadores em geral, contra esse aumento absurdo das passagens na nossa cidade. São Gonçalo é um município que vem sofrendo já há muito tempo com transporte, sabe, inadequado, sabe, sem ar-condicionado, muitas das vezes ônibus já sem condição de estar circulando, e a gente é surpreendido com o decreto do prefeito do dia 14, onde as passagens são aumentadas em mais de 14%, uma vez que a inflação acumulada do período foi de apenas 6,26%. Então não podemos concordar se uma inflação acumulada que é de 6,6% e um aumento de mais de 14%. Na nossa cidade vizinha aqui ao lado, em Niterói, lá o reajuste foi de apenas 5,4%, o aumento lá foi de apenas 20 centavos, enquanto em São Gonçalo, que as condições de transporte são muito piores, o aumento foi de 50 centavos, aumento de mais de 14%. Então, é uma coisa absurda. Nós, em nome do mandato do professor Paulo, entramos na Justiça solicitando um reajuste dentro do patamar da inflação e cobrar também para que os ônibus tenham melhores condições de atendimento à população, com ar-condicionado, ônibus mais novo, tá? Então, nós achamos justo um aumento nesse patamar de mais de 6,26%, uma vez que foi a inflação do período e a passagem foi aumentada em mais de 14%. Nesse sentido, a gente espera que a justiça seja feita e essa passagem seja diminuída, uma vez que está muito além da inflação. Nós não concordamos com a biometria nos transportes públicos municipais da cidade. Entrarei, assim que terminar o recesso, com um projeto solicitando a extinção da biometria para o idoso na cidade de São Gonçalo. Eu quero parabenizar a todos que participaram desse ato, né? Assim, um ato que começou lá na UERJ, com a pauta da universidade pública, a única universidade pública que existe na cidade. Foi um ato que saiu de lá muito bom, muito produtivo. Chegando no centro de São Gonçalo, o ato incorporou a população que estava lutando contra o aumento. Foi uma vitória, eu acho que foi uma excelente vitória. Acho que a cidade tem muito a ganhar e lamento que o prefeito que entrou agora, com a palavra de ordem, bora mudar, esteja fazendo as mesmas coisas que os seus anteriores. O prefeito aumentou a passagem em 14%, né? Isso um absurdo, enquanto para o servidor ele propõe parcelar salário. A prefeitura, a cidade ainda temos problema com lixo. E o que você tem hoje? Você tem uma prefeitura completamente arrasada, né? E eu acho um absurdo o prefeito se curvar diante dos empresários. Para quem esteve lá em 2013, né, esteve em 2013, naquela audiência pública que eu participei, você participou também, Fred, que o prefeito, na época, deputado estadual José Luiz Nancy, não foi. Nós vimos que o consórcio São Gonçalo é que é o grande culpado disso aqui. Nós temos uma cidade que não tem transporte climatizado, o ônibus no Sereno é uma coisa que pouco acontece,
Porém, nem Neilton, a Panicé fez isso no consórcio, o Neilton não reviu, e o José Luiz Nancy já vai se adaptando a esse consórcio. Eu acho que nós precisamos de muito mais nessa cidade. Precisamos acabar com o micro-ônibus, precisamos acabar com a dupla função, precisamos climatizar os ônibus, precisamos colocar ônibus no sereno e precisamos abrir as planilhas, porque é uma coisa que é preciso nessa cidade. Né? O empresário não pode ter, os aumentos não podem acontecer à revelia. Né? E a população hoje está de parabéns, vai ter novos atos e com esses novos atos a gente vai continuar seguindo na luta. Né? E regularizar também o transporte alternativo, que é fundamental. Tá bom, muito obrigado. Nada, tamo junto. Aí, tem como fazer tipo, um debatezinho contigo, porque acontece, eu já estou nessa luta já há algum tempo, em relação à questão do aumento de passagem desde 2015, quando foi decretado, que era para ter colocado 100% da frota dos ar-condicionados dentro da cidade. Sendo que acontece, há muito tempo ele já vem colocando como desculpa o aumento do consumo de óleo, em relação à questão também do aumento do óleo. Então acontece, voltamos à mesma desculpa ano passado, porque até outubro de 2016, para que todo mundo sabe, era para ter, pelo menos em todo o estado, não só como na nossa cidade, 70% da frota com os ar-condicionados, onde que os empresários daqui tiraram os que tinha. Ao invés de colocar, eles tiraram para quê? Para reduzir o custo e até o cumprimento da ordem. Sendo que nada disso aconteceu. Claro. Nada disso daí aconteceu. Aonde que em 3 reuniões, eu participando, Marquinhos Oliveira, venho visto que, infelizmente, a Secretaria de Transporte estava sendo manipulada pelos empresários. Mas sempre foi. E essa questão que você colocou é que é fundamental. Se você olhar o consórcio São Gonçalo, é Marco Oliveira, né? Se você olhar o consórcio São Gonçalo, você vai ver lá que o consórcio São Gonçalo, ele tem uma cláusula que é inconstitucional, por isso que nós do PSOL entramos com uma ação em outubro de 2015, que ele diz o seguinte: a única modalidade de transporte coletivo possível será os ônibus. Nós do PSOL entramos com uma ação, uma DIN, né, de inconstitucionalidade, que coloca o seguinte: isso é inconstitucional, porque você tem que ter o direito para van rodar, para mototáxi, para outros tipos de transporte rodar. Embora o mototáxi seja um transporte considerado transporte individual também, mas a van não. E era importante ter o transporte alternativo rodando. Se você olhar o consórcio São Gonçalo, tem lá uma cláusula que diz o seguinte: você tem que ter uma audiência pública por mês, para explicar os gastos, como é que está o funcionamento do sistema e para a população poder se manifestar. Fred, você estava na audiência pública comigo lá no dia 28 de setembro de 2013. Já se foi 3 anos. Até hoje não tivemos nenhuma. Entendeu? Nós não tivemos nenhuma. Ou seja, a política aqui em São Gonçalo é feita por aqueles, assim, na superestrutura, por aqueles que são lacaios dos empresários de ônibus. Ou nós enfrentamos os ônibus, enfrentamos os empresários, enfrentamos esse consórcio, ou simplesmente nós vamos continuar tendo um transporte ruim, que não tem ônibus no sereno, um transporte ruim, que quando vai ter biometria para idoso, um transporte ruim, que não tem um transporte alternativo, que nós não vamos ter linhas ligando aos diversos lugares. Por exemplo, um estudante da UERJ, ele que mora em Santa Isabel, que mora no Pacheco, ele tem que pegar 2 ônibus, né? Tem que pegar 2 ônibus para poder fazer, para chegar na universidade. Agora com bilhete único a coisa fica mais cara ainda, né? Com o bilhete único que subiu. Então é nesse sentido que a gente tem que tentar entender que o transporte na cidade ele precisa mudar. E mudar é ter uma relação diferente entre o poder público, que envolve a Câmara, e a Prefeitura com os empresários. O empresário tem que ser, assim, não pode interferir na política de mobilidade urbana da nossa cidade. Nossa cidade precisa pensar grande. Nós somos a 16ª cidade mais populosa do Brasil. Nós somos a 2ª cidade que tem em número de população no estado. E somos tratados de qualquer jeito. Somos tratados de qualquer jeito. Acho que a gente precisa mudar isso, Marco. E é nesse sentido que eu concordo com as suas palavras. Então, eu sou da União Brasileira de Mulheres, que é a UBM, é a instituição nacional de luta pelos direitos da mulher. E esse aumento da passagem, nós mulheres somos principais atingidas, nós nos colocamos na linha de frente nessa luta para a redução dessa passagem, que é uma passagem indigna. Elas
tira o nosso direito até de ir e vir, porque estamos num momento que a cidade declara calamidade por falta de recursos, dívidas e tudo mais. Muitas pessoas foram exoneradas de seus cargos. O número de desemprego subiu na cidade, inclusive para nós mulheres, maridos desempregados, e nós temos que pagar uma passagem mais cara. Isso é um absurdo. Nós mulheres também, além de sofrer violência física, doméstica, psicológica, ainda sofremos agora essa violência de estar nos colocando sempre à disposição e esperar o retorno do governo, que não nos ouve. O governo não nos ouve na esfera nacional e hoje também municipal em São Gonçalo. Porque se nós mulheres fôssemos ouvidas, esse aumento não passaria. Mas o prefeito, no calar da madrugada, no sábado, ele autorizou esse aumento da passagem. Ele poderia brigar pelo veto, mas deixou que os empresários de ônibus vencessem mais uma vez nessa cidade. Nós não iremos tolerar. Nós moramos numa cidade que, em determinado horário, não tem ônibus na rua. Nós mulheres ficamos expostas, esperando o ônibus passar. Muitas das vezes eu mesma vou embora para minha casa de mototáxi pela falta de ônibus. No meu bairro, por exemplo, Boa Vista, 11h30 não tem ônibus, meia-noite vai ficando cada vez mais escasso, entendeu? Roda na madrugada. E a gente fica em ruas escuras esperando. Então esse é o nosso a nossa principal reivindicação no momento. Não é só a passagem. A passagem é a principal, a gente quer que reduza, mas a gente quer transporte de qualidade, a gente quer ar-condicionado, a gente quer o fim da biometria também, que expõe o idoso. O idoso, ele tem o direito de apresentar a identidade dele, é constitucional, e ir e vir. Só que nós, mulheres, muitas das vezes acompanhamos o nosso familiar para levar ao médico. Ele não paga passagem, mas nós pagamos. Mas quantas vezes a gente também vê o idoso esperando o ônibus e o motorista passa direto, porque sabe que ele vai travar na roleta e ele fica ali na biometria 5 vezes, passando constrangimento quando não tem que descer. Então esse absurdo tem que acabar. Fred Araújo aqui. Entrevistando a Aloysio Reis, Fred da TV Comunitária, entrevistando a Aloysio Reis, aqui também, repórter aqui da nossa cidade. Eu estou perguntando a ele o que ele acha, o que ele achou do movimento, as expectativas que ele tinha e se elas chegaram, foram confirmadas. E sobre os aumentos da passagem. Eu estou surpreendido, cada vez mais a população de São Gonçalo nos surpreende. Talvez se esse aumento, se essa manifestação fosse convocada em Niterói, não daria tantas pessoas. Mais de 1000 pessoas, uma caminhada bonita e pacífica. Eu gostaria de dizer, Fred, que esse aumento é injusto. Sabe por que é injusto? Porque São Gonçalo tem 1.100.000 habitantes. E Niterói tem 700.000 habitantes. Niterói tem um sistema de transporte de ônibus com muito mais qualidade que o nosso. Com a metade das bilhetagens, ou seja, a gente tem 120 milhões de bilhetagens ano. Niterói tem a metade. Niterói tem uma qualidade maior que a gente e uma passagem mais barata, que não aumentou. Então, o que acontece em São Gonçalo é a máfia das empresas de ônibus em conluio com os governantes, independente de quem seja o prefeito. Há um conluio, um grande conluio. E é nisso que o povo tem que se mobilizar para quebrar esse conluio. O São Gonçalo Transportes, o consórcio, o oligopólio, ele foi montado em cima de fraude. Deram muito dinheiro para aquele povo da Panicé, em cima de fraude. É uma fraude esse contrato, e Zé Luiz se justifica nesse contrato. Então ele está endossando uma fraude, porque ele tinha que ser o primeiro a partir contra e entrar na justiça contra, como Crivella fez no Rio. Também prisão, o caminho é greve geral. Fogo e fábrica e latifúndio, ou viva o povo preto, ou que morra todo mundo.